Olá pessoal, bom dia. Eu sou a Cláudia, psicóloga da UFRA, aqui do campus de Paraupebas. E hoje eu estou com uma convidada especial, a advogada Thaís Lisboa Loras, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre 3 temas importantes na nossa comunidade: assédio, cyberbullying e stalking. A Thaís é uma advogada da área civil. Oi, Thaís, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, gente. É um prazer muito grande estar aqui contribuindo com um tema tão importante e tão atual. Então, por que a gente resolveu conversar um pouquinho, né? A gente vê esse tema aí sendo debatido em muitos filmes, em muitas séries, e é importante perceber dentro da comunidade como ele se manifesta, muitas vezes em grupo de WhatsApp. Então, não é o crime em si, é também, e a gente vai falar sobre isso, mas o quanto isso impacta na saúde mental dos alunos e de todo mundo que convive com essa violência. Então, Thaís, obrigada novamente por vir. Eu quero entender um pouquinho do conceito, né? A gente fala muito sobre bullying. Então, o que é o cyberbullying, né? Como que surgiu, como que ele aparece na nossa sociedade mais atual. O assédio, né, que a gente ouve também, mas afinal, o que é? Que tipo de comportamento? E o stalking, que é uma palavra mais diferente, vem do inglês, e aí eu preciso entender do que a gente está falando. Perfeito, Cláudia. Eu costumo dizer que o assédio ou assediador é aquela pessoa chata, é aquela pessoa insistente, é aquela pessoa que ela te incomoda, mas que você acaba achando que tá tranquilo, mas que com o passar do tempo você se sente intimidado, né? Porque o assédio ele pode ser tanto assédio moral como o assédio sexual. O moral é aquele que te constrange, que te deixa envergonhado. Já o sexual ele já vem acompanhado com mensagens mais ofensivas, até mesmo com um toque indesejado, que você está tocando excessivamente a pessoa, aquelas chantagens, aqueles convites insistentes, e isso sim é caracterizado como assédio, tá? Já o stalking, por mais que seja uma palavra em inglês, né, ela é a mais conhecida, porque hoje em dia, aqui no campo da UFRA, a gente lida com bastante jovens, então eles estão mais acostumados a saber o que é o stalker. O stalker é aquela pessoa que persegue, né, que num primeiro momento a gente pensa assim, é um fã, mas não, que com o passar do tempo esse fã ele ultrapassa qualquer barreira, né, e faz com que você tenha aquele medo do convívio social, de que você comece a ficar com medo de sair, de circular até mesmo no ambiente acadêmico, onde é para você se sentir 100% seguro. Já o cyberbullying, a gente costuma intitular como o bullying da era virtual, é aquele feito dentro das redes sociais, são prints, são boatos, são fofocas, né? Aquela fofoca que começa como uma informação, mas uma informação pesada, uma informação que vai denegrir sua imagem, e tudo isso faz com que a pessoa acabe se limitando dentro do seu espaço, que era para ser considerado seguro. E até, Thaís, é interessante essa temática, porque às vezes aquela brincadeira, hoje a gente está na era da inteligência artificial, e aí você consegue facilmente criar a pessoa em uma situação, com uma roupa, né, sem roupa, seja o que for, e parece uma brincadeira, né? A justificativa de quem faz é que era uma brincadeira. Então, é importante trazer um pouquinho aqui de fato, quais são as consequências para esse tipo de situação. Perfeito, Cláudia. Eu costumo comentar que nem toda brincadeira ela tem graça para os dois lados, né? A gente configura muito essa brincadeira pesada como injúria. As pessoas têm o costume de falar, injúria, calúnia e difamação. São 3 coisas bem diferentes. Mas o que mais se enquadra dentro do bullying, do cyberbullying, do stalking, do assédio, é a injúria. Porque injúria é como você se sente quando você recebe qualquer um dos 3 tratamentos aqui que a gente está dialogando. Então, assim, a injúria, ela é sim um crime, tá? É uma tipificação, temos artigos específicos, tá? Não vamos entrar em números aqui, que eu brinco que eu não gosto de, o artigo tal, mas sim, a perseguição, ela é sim um crime, que ela pode ser caracterizada dentro do assédio, né? Do cyberbullying, do stalking, devido a essa insistência. Então, tem sim penalidades, tá? Tanto a civil como a criminal, né? E até mesmo
uma possível infração disciplinar dentro do ambiente acadêmico. Sim, tem. Muitas pessoas desconhecem, né? Aqui no campus, na UFRA, na verdade, em todos os campos, a gente tem o regime disciplinar discente. Então, que pode ser aplicado, mas assim, existe um mito aí. Por exemplo, só pode ser aplicado para situações que acontecem dentro do campus? Não, até porque a internet ela é ampla. A partir do momento em que você usa tanto o meio acadêmico como fora, mas que envolvam pessoas que estão aqui dentro, isso é amplo, isso abrange todo mundo. Até porque tem a crença que a internet é terra de ninguém. E aí cria-se perfis falsos, né? Cria-se fofocas que são espalhadas, né? Às vezes aí em perfis, de um modo geral. Então isso pode ser investigado. Pode e deve. Eu costumo falar que a vítima ela nunca deve ser silenciada, ela deve ser titulada com aquela pessoa que é a mais corajosa, porque o primeiro passo tem que partir dela. E tem um ponto-chave aí, que a gente fala muito da vítima e do agressor, mas onde e qual é o papel das testemunhas? Onde elas entram? A testemunha, ela vira uma pessoa-chave em qualquer dessas situações, por quê? Hoje a gente sabe que a palavra da vítima, ela é a principal, né? Ela é fundamental. Mas em você saber que você tem uma testemunha, que você tem alguém para te apoiar, para te encorajar e para comprovar tudo o que você passa, é excelente. A testemunha, ela pode ser tanto a pessoa, né? Ela não precisa divulgar nome nem nada, mas caso ela tenha visto ou acompanhado, né? Pode ser num print, pode ser num e-mail, pode ser numa filmagem que ela percebe o agressor sempre perto da vítima. Tudo isso ajuda na prova documental ou na testemunhal. E ela tem algum dever, alguma responsabilidade? Sim, a testemunha, ela acaba sendo posso falar até participativa, caso ela não queira ajudar. Então a omissão nesse tipo de crime ou de infrações, ela é muito importante. A partir do momento que eu percebo e eu não ajudo, eu estou fortalecendo digamos assim, o agressor, o intimidador, o assediador. Até porque existe um medo, né? Assim, se você está dentro de uma sala de aula, um exemplo mais comum, né? Vamos dizer assim, e aquele professor tem sido, né, um assediador ali, cometendo inúmeras citações, inúmeras situações ali dentro de sala, e os alunos, é claro que dentro de uma hierarquia simbólica dentro de sala de aula, eles têm mais medo de sofrer retaliação. Então a força de um grupo, ela pode ser considerada. Sim, ela pode ser considerada e ela tem que ser considerada. Eu já ouvi várias ideias e vários posicionamentos que mudem de lugar. Mudar de lugar não vai resolver o problema, né? Então, assim, não é mudando de universidade, mas é sim denunciando. A denúncia é sempre o caminho mais viável e o correto. E quanto ao stalking, aquele crime de perseguição, o que a pessoa pode fazer? Porque ela vai o quê? Vai receber uma enxurrada de mensagem, vou bloquear, isso vai resolver? Não, porque o stalker, ele, por mais que você bloqueie ele vai procurar outras formas. Então, eu sempre aconselho, faça um boletim de ocorrência. Se for no campo, né, acadêmico, procure a ouvidoria do campo, ou assistência estudantil. Procure os meios acadêmicos, mas isso você não precisa ter medo. Pelo contrário, você tem que saber que o ambiente aqui tem que ser seguro, você vai ser sempre acolhido e que bloquear não é a saída. E assim, pessoal, é importante dizer que não são temas ilusórios, né? Não são temas, acontece em algum lugar do mundo e a gente está falando sobre isso. Não, cada um desses temas nós já tivemos situações, nós já atuamos, então é importante falar disso. Quando se fala sobre um assunto, quando se fala sobre as consequências, as responsabilidades, né, das pessoas, o quanto isso impacta também na vida acadêmica, na comunidade de um modo geral,
isso ajuda a pessoa a identificar situações, saber onde buscar ajuda. Então é importante a gente falar sobre isso, porque são os caminhos que a pessoa vai buscar, que vai também ajudar a diminuir situações desse tipo. O que mais você acha importante de tudo que a gente falou? Alguma coisa que deixamos passar, talvez? Eu acredito e eu rebato nessa tecla sempre em falar que a vítima, ela nunca precisa e não pode ser silenciada. Ela tem que buscar ajuda, não é mimimi. Muitas pessoas falam, é mimimi, isso não acontece aqui, isso só vai acontecer por ser crimes virtuais, né? A gente vai falar, nunca vai acontecer comigo porque eu não me exponho. Às vezes a vítima é justamente a pessoa que não se expõe. Mas as pessoas, o agressor, o assediador, ele acaba buscando pessoas que acham que não teria como denunciar, né? Então eles procuram sempre uma pessoa frágil para que ela não tenha esse condão de, eu vou pedir ajuda, né? E hoje em dia a saúde mental, ela tem que ser trabalhada, né? A gente não pode deixar com que isso vire uma bola de neve, e em qualquer situação em que você se sinta ameaçado, constrangido, perseguido, invadido, você tem que sim procurar ajuda. E assim, pessoal, as provas, elas são muito importantes, né? São. Todas as provas, principalmente no cyberbullying, né? O print, o e-mail, às vezes uma foto, aquela quantidade de curtidas excessivas de uma foto em que você publicou há 4 anos atrás, isso já é uma aba para ser levantada. Qual a necessidade de alguém, um stalker, entrar hoje em dia numa rede social e curtir uma foto minha de 4, 5 anos atrás? Isso quer dizer que a pessoa, ela vem te monitorando, isso é um alerta. E é importante. Bom, eu só tenho a agradecer esse bate-papo. Você quer deixar algum contato, alguma mensagem final? Eu quero dizer que a vítima, ela nunca vai estar sem assistência, que ela precisa sim se sentir segura, ela nunca vai ser a culpada, tá? Mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, e infelizmente a gente não pode divulgar profissionalmente números, né? Mas quem puder me seguir, seguindo a Cláudia, tem meu contato, e eu espero ter ajudado em alguma forma. Obrigada, pessoal. Então, assim, vamos resumir. Caso esteja passando por isso, busque canais, né, de atendimento, seja ouvidoria, seja assistência estudantil, seja locais externos, né, uma delegacia, registre, tire prints, porque isso é violência. E toda violência existe um nível ali, uma vítima, um nível de sofrimento, alguém que precisa ser acolhido e que não pode ficar sozinho, tá? Muito obrigada por assistirem, por estarem com a gente, e até o próximo Psicologando. Tchau!